Olá, muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do PsicologCast. O PsicologCast é um podcast que vai falar sobre ciência, comportamento e tem o apoio para a produção da Faculdade de Psicologia FAPSI e também do portal Onde Aprendo, de cursos online. Esse é um episódio especial porque a gente vai tratar dessa época do ano, final de ano, Natal, as festas, como as pessoas se sentem e muitas outras histórias, porque temos um convidado extremamente importante para a gente aqui, um grande amigo que vai falar para a gente sobre esses aspectos do final de ano. Eu sou Henrique Tucci, estou apresentando aqui para vocês mais um episódio e comigo, mais uma vez, a Juliana. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a mais um episódio do PsicologCast. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu tenho o prazer de apresentar um psicólogo muito querido, parceiro nosso aí nos nossos cursos também de especialização, que é o psicólogo André Bordini. Então, o André, ele é formado em psicologia, ele é formado em ciências sociais e jurídicas, ele é especialista em psicologia clínica fenomenológica existencial, ele já foi coordenador e hoje ele é professor do nosso curso de especialização em psicologia clínica fenomenológica existencial da FAPSI e ele é psicólogo clínico há 20 anos. E no consultório, o André atende adultos. André, antes de mais nada, muito obrigada pela participação e pela presença no nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e espero contribuir com algum tipo de reflexão que vale a pena. O André, eu gostaria de começar a nossa conversa entendendo um pouquinho em que momento da vida e o que te levou a escolher um curso de graduação em psicologia. Me conta um pouco como é que foi a sua história com o início da psicologia. Então, há uma parte da vida que é compreensível, racional e que é inteligível. E há outra dimensão da vida que é a dimensão do mistério e dos afetos, né? Do ponto de vista da questão mais objetiva, quando eu terminei o meu curso de Direito na Unesp, isso foi há 33, quase 34 anos, eu ingressei num programa de mestrado. Então, eu ingressei num mestrado numa área de concentração ligada à filosofia do direito, especialmente à teoria geral do Estado. E, fazendo os créditos, eu tinha aula com um professor que era psicanalista e que falava de análise do discurso. Como eu já tinha interesse, né, por essas questões mais da subjetividade, essas questões mais da existência, enfim, eu me apaixonei por aquelas disciplinas ligadas à análise do discurso e percebi que talvez eu fosse mais interessante uma vida ligada a essas questões mais da psicologia, da existência, do que propriamente das leis, da política, né, da sociologia, etc. Então, em seguida, eu já ingressei no curso de psicologia, né? Nessa época, eu dava aula em cursinho, né, também. Eu dei aula em cursinho pré-vestibular 22 anos, de interpretação de texto, redação, sempre muito interessado na literatura, na filosofia, etc. Então, foi uma série de constituições meio aleatórias que me levaram a fazer a psicologia. Mas quanto mais o tempo passa, menos precisão eu tenho dessas coisas. Eu acho que esses dias um paciente, que a gente chama de cliente, né, dizia assim, eu estou querendo encontrar um caminho. E eu pensei que, a cada dia mais, eu acredito que não há caminhos a serem encontrados. Eu acho que há caminhos a serem construídos. Eu acho que não há caminhos prontos que estão aí nos aguardando para que nós os encontremos, né? Eu penso que os caminhos vão sendo construídos e de uma maneira meio... Eu não diria inconsciente, mas de uma maneira meio automática, dentro dessa experiência de tempo, e que nem sempre a gente consegue compreender com clareza, com uma noção de causalidade. É como que, antes aqui da gente começar nosso encontro hoje,
você me perguntou sobre falar e etc., e eu comentei com você que cada dia mais eu sinto dificuldade de falar mesmo. Porque é como se a cada dia eu soubesse menos de tudo. Ou se a cada dia eu colocasse em xeque tudo aquilo que em algum momento, de uma forma até meio ingênua, eu julgava saber ou acreditar. E aí eu evoco um texto do poeta Manuel de Barros, que eu gosto muito, em que ele diz o seguinte, que a poesia está guardada nas palavras. Ele diz assim, a poesia está guardada nas palavras. O meu fado é não saber quase tudo. Não cultivo conexões com a realidade. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Poderoso para mim não é o que descobre ouro. Poderoso para mim é o que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e até chorei. Sou fraco para elogios. É isso. Eu não sei por que eu cheguei, que eu escolhi a psicologia, não tenho a menor ideia. Foi acontecendo e estou aqui. Até algum momento que a gente não sabe qual é também. E dentro da psicologia, né, eu conheço o curso de graduação que você fez, tive o privilégio, o prazer de ser uma das suas professoras, né? Foi. E dentro da psicologia você entrou em contato com diferentes abordagens, né? Sim. Análise do comportamento, com certeza, terapia cognitivo-comportamental. E o porquê da escolha pela fenomenológica existencial? É pela preferência que você já tinha anteriormente pela filosofia? Ou teve algum outro motivo que te levou para a fenomenologia? Eu também não tenho muita precisão sobre isso. Embora eu trabalhe com fenomenologia na condição de uma ferramenta como profissional clínico, eu tenho muito interesse em todas as abordagens. E eu creio mesmo que todas elas dão uma colaboração inestimável à compreensão desse fenômeno, que é o fenômeno da existência humana, né? Então, creio mesmo que nenhuma abordagem consegue assambarcar por completo esse grande mistério, essa grande incógnita que é a condição humana, né? Seria maravilhoso poder ter uma vida de 300 anos em que a gente pudesse estudar tudo que tem vontade, tudo que é interessante, mas infelizmente não dá, né? Uma das questões importantes da condição existencial é um conceito que o Kierkegaard chama de débito. Todas as vezes que a gente faz uma escolha, a gente escolhe uma coisa e abre mão de infinitas coisas. Então, quando a gente escolhe uma coisa, a gente precisa lidar com a frustração de não ter todas as outras coisas que a gente podia ter escolhido e que não dá para escolher porque a gente não tem tempo para isso. Então, tem que escolher alguma coisa. E foi acontecendo. De eu estudar fenomenologia, talvez porque ela estivesse mais em sintonia com uma certa compreensão pessoal minha, muito singular, da existência, e estivesse satisfazendo, né, as minhas pretensões de compreensão, mas, curiosamente, e de uma forma contraditória, que é uma pretensão de compreensão que parte da impossibilidade da compreensão, né? Porque a fenomenologia parte sempre do que a gente chama de processos de suspensão, né? A gente não sabe, né? A gente pode ficar ao lado de alguém acompanhando uma existência e esse alguém, a cada encontro, será sempre outro,
como eu, nessa conexão com o outro, também já sou sempre outro. Então, o processo de conhecimento, ele é sempre incompleto, inacabado, e talvez a fenomenologia seja aquela que, não tendo a pretensão de dar respostas e de estabelecer, né, casuísmos ou racionalidades, ou até, né, racionalismos em relação à condição humana, mais voltada para esse mistério, para essa abertura, tenha mais a ver com a minha personalidade. Então, talvez a fenomenologia tenha me escolhido mais do que eu a tenha escolhido. Não sei se é isso. Tem uma coisa importante que você falou, e conhecendo bem a tua trajetória, sei como que isso, como a gente viu aqui, né, afeta, faz parte, né, do teu dia a dia, que é esse conhecimento todo prévio, né? Não só a questão do direito, mas da literatura, como isso está sempre muito presente. E eu lembro muito, né, de um aspecto que eu acho muito importante, que eu escuto sempre com os alunos, de que a gente precisa cuidar do nosso conhecimento, a gente precisa expandir, ampliar, porque esse conhecimento vai ser o que somos, né? Aí, quando você coloca, né, essa trajetória que talvez não seja casuística, mas conduzida por toda essa história, né, de conhecimento, você chegou à tua abordagem. E eu lembro daquela frase de que o caminho está se fazendo ao caminhar, né? Isso. Eu penso que o caminho é sempre construído, né? E muito na contramão de uma determinante do nosso tempo, que é essa neurose de controle, né? Uma das questões que eu acho muito importantes, que lançam luz sobre esse contemporâneo tão neurótico, né? E eu uso neurótico roubando um pouco da psicanálise, né? A noção da neurose, mas assim, para que as pessoas até possam compreender, é que hoje nós temos muita dificuldade de abrir mão de coisas, né? O ser humano quer tudo, e ninguém tem tudo, né? Nós podemos ter algumas coisas, mas a gente quer tudo. E não tem como querer tudo. Por isso que esse cansaço tão grande. Eu diria que o sintoma mais proeminente do nosso tempo é o cansaço, é o esgotamento, é a fadiga, é um certo desânimo provindo de uma inquietação, de um movimento exacerbado em relação à vida. Está todo mundo cansado. Crianças estão cansadas, idosos. As crianças estão cansadas porque as crianças, cada vez mais cedo, têm que estudar inglês, espanhol, alemão, matemática. Algumas são alfabetizadas com 3 anos. Quando elas chegam aos 10 anos, já deu, a vida já está insuportável, né? Porque nós temos muita dificuldade com o sono, com o ócio, com o afeto de modo geral, com o mundo estético, né? No sentido de que nós temos até um certo preconceito com o ecstasis, né? Com só sentir, né? A gente parece muito incapaz de passar algumas horas sem estar fazendo algo produtivo, algo que vai nos trazer alguma coisa, seja conhecimento, seja dinheiro, seja, sei lá, comida, seja... E é muito interessante você não fazer absolutamente nada. Há uma entrevista da Clarice Lispector que ela fala que ela se sente absolutamente ela quando ela não está fazendo absolutamente nada, e de preferência quando ela sequer está atenta ao que ela está pensando. E a gente tem uma dificuldade com isso, né? Então as crianças com 9 anos já deu a vida, já cansou, já, né? O adolescente está exausto, porque ele tem que escolher uma carreira, ele precisa prestar vestibular, ele vai ter dificuldade de se colocar no mercado, de ganhar dinheiro. E aí eu acho um terror ter 16, 17 anos hoje. Eu acho que se eu tivesse 17 anos, eu enlouqueceria, porque é um terror.
né? Você ter que dar conta de corresponder a todas as solicitações do mundo. Aí você vai para o mercado, não tem fim, porque você tem que fazer mestrado, doutorado, pós. Você tem que trabalhar muito, porque as coisas são caras. E uma vida, por mais simples que seja, precisa de ar-condicionado, de plano de saúde, de carro, seguro do carro, IPVA, IPTU, televisor. Você precisa trocar o notebook, você precisa ter um iPhone, você precisa ir na academia, você precisa comprar produtos de cosmético que são caros, você precisa manter uma casa, você precisa viajar, você precisa ser feliz, você precisa pagar terapia. De maneira que aos 40 está insuportável. E aí você finalmente fica velho. E o velho não aguenta mais, porque ele também não pode morrer mais. Porque hoje nós temos vacinas, tratamentos, remédios, dietas, pilates. E aí o idoso, ele já está cansado da vida, ele quer morrer, ele sente uma dor, a família corre para a emergência e não deixa ele morrer. Aí põe lá no oxigênio, joga um antibiótico, ele dorme tranquilo, você dá uma sedaçãozinha, ele fala, não, agora eu morri. Aí de repente ele acorda, mas que inferno, não deixam ele morrer. E aí nós temos uma multidão de zumbis aí, que são corpos muito bem conservados por causa dos avanços da medicina, mas nós temos um sistema nervoso central submetido a uma sobrecarga, a um estresse nunca antes visto na história da humanidade. Talvez, eu acho que o nosso estresse, do ponto de vista antropológico, o estresse do homem contemporâneo, médio, urbano, só seja comparável ao estresse do homem primitivo, pré-histórico, porque ele vive um estresse. O homem primitivo, ele precisava ficar atento 24 horas, porque ele podia ser atacado por um urso, um leão, né, um gorila, ele tinha que ir atrás do alimento, ele tinha a tribo inimiga, que podia, né, aquele filme A Guerra do Fogo, ele não podia deixar o fogo apagar, então ele dormia na gruta e tinha serpente, tinha que buscar água. Então era um inferno a vida desse homem primitivo, porque ele era um bicho que precisava sobreviver. Hoje nós somos esses bichos que precisamos sobreviver, ameaçados por outros terríveis fatores que não deixam a gente dormir. Então o homem da caverna não dormia porque ele era ameaçado pelo leão. Hoje ninguém dorme. Nós temos uma super medicalização do mundo que não dorme. O mundo não dorme mais. Ninguém relaxa para dormir, porque é um inferno a vida. E aí a gente tem esse cérebro que vai colapsando cada vez mais cedo, essa verdadeira epidemia de Alzheimer, de demência de Lewy, de microderrames e demências as mais variadas e lesões as mais variadas, né, no cérebro, e com corpos extremamente bem conservados, de maneira que nós temos corpos aí que funcionam, sistema urinário, digestivo e etc., e totalmente demenciados, que ficam 20, 30 anos para morrer. E isso é um fenômeno que acontece. Então nós estamos criando um mundo esquisito, um mundo estranho, sabe? Eu queria ser um entrevistado mais fofo e falar coisas bonitinhas, né? E não que eu não tenha esperança, eu sou um homem de fé e tenho esperança, mas eu realmente tenho muita dificuldade de compreender com serenidade assim, essa construção que todos nós estamos fazendo. Eu acho que a gente está criando um mundo enlouquecido, ensandecido. Sem dúvida. E dentre as construções que nós estamos fazendo, né, esse mundo ensandecido, eu acho que quando chega no mês de dezembro, eu percebo muito isso, parece que é o último mês da vida das pessoas. Sim. Né? Parece que no mês de dezembro, o advento lá do Natal, o recebimento da família para um almoço ou um jantar de Natal, o Ano Novo, parece que vai ser aquela última refeição. Então você vê as pessoas enlouquecidas comprando coisas, comprando comida, organizando banquetes, né? Como é que fica a emoção dessas pessoas quando
se aproximam aí essas datas que são impostas pelo nosso mundo contemporâneo, né? E as celebrações que são feitas dessa maneira como são feitas hoje em dia? Eu penso que a experiência de celebrar é uma experiência civilizatória, digamos assim, uma experiência histórica muito importante. Lembrando que celebrar é comemorar, né, algo que é célebre, que é importante. O Heidegger, numa obra tardia, que é a Serenidade, começa a obra analisando a palavra comemorar, né? Co quer dizer junto, memorar quer dizer trazer a memória. Então, quando a gente comemora, a gente se reúne para trazer a memória de alguma coisa. E eu acho que as comemorações, de maneira geral, elas são importantes porque elas estabelecem um vínculo temporal com o passado, né? Nós somos esses seres que sintetizam, nós somos os únicos seres que sintetizam temporalmente a existência, né? Então, vamos imaginar que enquanto as pedras, né, elas não têm existência, enquanto os animais são pobres de existência, o homem, ele é pleno de existência. E o que é ser pleno de existência? Nós somos os seres capazes de construir narrativas. Os animais, eles estão sempre no aqui e agora. Para um animal não há passado e nem futuro, né? Ele não se angustia com o passado ou se deprime e nem se inquieta ou tem ansiedade com relação ao futuro, porque ele vive no aqui e agora. Nós somos esses seres que já há muito tempo aprendemos que, se quisermos comer amanhã, temos que semear a terra, temos que jogar a semente, temos que cuidar e temos que torcer para que ela nasça, né? Então, assim, a nossa vida é sempre assim, esse vínculo entre o passado, esse aqui agora e o futuro, né? Então, as comemorações, elas são muito interessantes, não há um problema com elas em si. Mas eu disse agora há pouco que nós somos esses seres do contemporâneo que queremos ter tudo. Então, nós queremos ter a vida que temos, trabalhar 60 horas por semana, ir na academia, cuidar do corpo, né? Cuidar da casa, viajar, comer tudo que tem vontade, ao mesmo tempo tem que fazer dieta. Quer dizer, nós somos esses seres das incoerências, o que eu acho muito interessante, porque se nós não tivéssemos incoerências, nós seríamos robôs, né? Programados para acertar. Eu acho que eu tenho uma preferência inarredável pelas personalidades atormentadas. Eu desconfio totalmente de pessoas felizes, bem resolvidas, certinhas, né, bem-sucedidas, né? Eu acho que há mais verdade nas almas absolutamente, quando eu falo almas, não no sentido religioso, né? Nos espíritos totalmente, digamos assim, dilacerados pela culpa, pelas incoerências, pelos conflitos, né? Que não conseguem se entender. E daqui a pouco a gente fala disso. Mas o homem contemporâneo, assim, ele quer tudo, mas ele também não quer abrir mão disso que acontece, por exemplo, na cultura ocidental, cristã, né? Há milhares de anos, que é a comemoração do Natal, né? Comemorar o Natal, quer dizer, trazer à memória o nascimento de Jesus. E aí tem toda essa liturgia que acompanha a celebração, que é o jantar, a troca de presentes, a decoração, o Papai Noel, o presépio, a musiquinha, etc. Só que cada vez a gente tem menos tempo de preparar com calma isso, né? E há, naturalmente, um ganho de mercado
com tudo isso, que não é problema nenhum, porque as pessoas precisam trabalhar, ganhar dinheiro, né? Então o comerciante precisa vender, então ele já começa a fazer propaganda de Natal no finados. Finados é interessante, né? No dia de finados, o sujeito, o cristão, né, sai do cemitério e já passa no supermercado com decoração de Natal, né? O panetone começa já em julho, né? Começamos a comer. E é cada vez antes, porque as pessoas querem ganhar dinheiro, querem vender, querem aquecer o mercado, etc. As pessoas querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, querem tudo. Então, vamos pensar em algo assim muito simples. Muito simples. Há 45 anos atrás, eu sempre vivi em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto tinha uma academia de ginástica, certo? Hoje você encontra uma academia a cada esquina, porque as pessoas precisam fazer academia. Então, aqui as pessoas trabalham mais também e ficam mais tempo no trânsito. Então, vamos imaginar o que era a vida de uma pessoa comum na nossa idade, 50 anos, 60 anos, né? Trabalhava, chegava em casa 6 horas da tarde, 6 e pouquinho, ia tomar um banho, comer, assistir televisão, estar com a família, acordava 6h30, 7. Hoje você acorda às 5 porque você precisa ir na academia, tem que ir na academia. Só que aí você tem que tomar banho depois da academia. Então, você precisa acordar às 5 horas para conseguir chegar às 8 no trabalho. Só que ninguém trabalha 8 horas mais. Nós trabalhamos 12. Vocês, eu sei que vocês trabalham muito também. A gente trabalha 12 horas, trabalha 14 horas. Então a gente vai na academia. A gente tem que tomar banho, a gente tem que almoçar, a gente tem que trabalhar 12, 14 horas. Aí a gente chega em casa e a gente tem que olhar as redes sociais. Então você vai dar uma olhadinha, porque ninguém é de ferro, não é? Então você vai, a hora que você vê, já passaram 3 horas, você vai dormir meia-noite, 1h. Só que aí você não tem sono, porque o homem moderno não tem sono mais. E aí você lembra que está chegando a festa de Natal e você não comprou peru ainda. Então, e aí você tem os sobrinhos, e tem os filhos, e tem o neto para comprar o presente. E você esqueceu que a árvore de Natal que você mandou consertar precisa pegar ela, só que você não tem. Então, olha que loucura que é a nossa vida. Né? E a gente não quer ficar sem festa de Natal, sem árvore de Natal, sem trocar presente, né? Sem as liturgias, etc. e tal. Então, assim, é um mundo que a gente quer tudo. E o preço que a gente paga para ter tudo que o mundo contemporâneo nos oferece, sem abrir mão desse enorme repertório de elementos da vida que o passado nos dá e que a gente não quer perder, né? O resultado disso é aquela expressão lá do Shug Han, né, que é a sociedade do cansaço. Uhum. Talvez ele seja o grande pensador do nosso tempo, né, quando ele escreveu esse ensaio, A Sociedade do Cansaço, porque acho que ninguém como ele, numa expressão sintética, consegue descrever melhor o nosso tempo, né, que é um tempo de fragmentação, que é um tempo sem muitos modelos, sem paradigmas, bem fragmentado mesmo, né? E em que queremos tudo, temos essa sensação que é comum a todo mundo de que cada ano é mais rápido, que a gente não viu passar, que não deu tempo de fazer tudo que a gente gostaria, e da mesma maneira que isso acontece com o ano, isso também acontece com a vida. Uhum. Agora, a parte boa, se é que ajuda, é que nós não vamos conseguir mudar isso. Então, talvez se familiarizar com esse mundo que é assim, né, e lidar com isso com uma certa aceitação, porque nós não temos poder para mudar a ordem das coisas, essa dinâmica poderosíssima e tirânica do mundo como ele se apresenta, olhar para ele e tudo bem, vamos tentar viver o melhor possível dentro desse contexto sobre o qual nós não temos nenhum poder, seja um caminho para uma certa saúde existencial, para não usar saúde mental. Tem uma coisa importante, né? Quando a gente está falando todo esse contexto, né, a gente está falando de um contexto muito determinado, que globalmente adotado,
né? Acho que a globalização toda permitiu que se compartilhassem vários valores que a gente está conversando aqui. Mas, essencialmente, quando a gente está falando do Natal, está falando de uma tradição cristã ocidental, né? Porque existem aí, acho que, igrejas, né, orientais, né, dentro da própria católica que não comemoram o 25 de dezembro, mas 7 de janeiro, né? Dizem que o 25 de janeiro foi Constantino para lutar contra os festivais pagãos, né, da época da colheita e tudo mais. Então, a gente está vendo uma série de construções, que são construções de sentido, dadas em determinado tempo, que a globalização fez com que o mundo adotasse. Eu estava vendo o Japão, é um país que tem a ínfima minoria cristã, então, né, eles não têm as mesmas datas de comemoração que a gente, mas que comemoram o frango do Natal. Eu falei, gente, por que frango do Natal? Porque a KFC, nos anos 70, fez uma campanha de Natal lá sobre o Kentucky Christmas, falando como é que é o Natal no Kentucky, e aí virou tradição no Japão se comer frango frito no Natal. Quer dizer, é uma tradição secular. Nós estamos falando só de questões aí que realmente estão conflitando no mundo do islamismo, do catolicismo, por conta de uma globalização. Mas, em si, são todos eventos, né, datados, né, que têm um significado atribuído, e que as pessoas, acho que nesse sentido, como você falou no começo da neurose, que as pessoas estão no FOMO, né, o medo de ficar por fora, o fear of missing out, de perder as coisas, ficam buscando sentido fora de si. E aí talvez tenha aquela questão da autenticidade, né? Como fica essa construção do ser com, né? Da autenticidade do indivíduo, quando existe esse movimento de busca exterior dos valores, né? Lá no Instagram. Então, Henrique, eu penso assim, bom, primeiro que já que você falou aí de alguns conceitos, né? O ser com, a busca de sentido, exterior, né? Numa leitura fenomenológica, para nós, né? Especialmente quem estuda Heidegger, etc., já não tem mais exterior e interior, né? Então, não tem essa dimensão de psiquismo, mundo, porque ser e mundo é a mesma coisa, né? Então, assim, do ponto de vista existencial, isso que a gente chama de constituição de sentido, né? É sempre o sentido, ele emerge desse encontro do ser, que todos nós somos, né? E do mundo, né? Não existe um sentido possível sem mundo. O sentido está na existência, né? Está na existência. Então, assim, não tem um fora e um dentro, é tudo, né? Por isso, quando eu falo assim, e aí, o que a gente faz? Você sabe o que a gente faz? Sabe ou não? Sabe ou não? Nada. Os alunos de clínica fenomenológica, né? Às vezes eu brinco, eu falo assim, o que o clínico faz? O clínico não faz nada. O que é para você fazer na clínica? Nada. Você acompanha a vida, a existência do outro. Ele vem, né? Você conversa, ele traz, vocês pensam juntos, né? Mas não há uma atuação ativa, né, de um clínico na vida do outro, né? E talvez por isso que a clínica fenomenológica me encante tudo, porque nós vivemos um mundo em que todo mundo tem receita para tudo. Faz isso, faz aquilo, o caminho é esse é o certo, esse é o errado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, olha, para você ser feliz é assim, né? A vida boa é essa, a vida certa é essa, a vida bem-sucedida é essa. E quando você fala assim, olha, eu não sei o que é vida bem-sucedida, o que é sucesso, o que é dar certo, o que não é dar certo, né? O mundo sabe, né? Aliás, o professor Humberto Eco diz que o grande drama do universo digital, das redes sociais, é que ele deu voz ao imbecil, né? Então, assim, antigamente, o sujeito, para publicar um livro numa grande editora com distribuição, ele precisa provar a que veio, né? Ele precisava ter uma história de vida, ideias interessantes que valessem a pena uma publicação. Hoje não, hoje qualquer pessoa pode falar o que quiser sobre qualquer coisa, e eu não estou falando disso aqui como uma crítica, não é isso, o mundo é assim, né? Então, assim, num mundo em que todo mundo sabe tudo,
tem todas as receitas, tem todas as respostas, etc., você encontrar uma possibilidade de não saber, em que você recua, dá um passo para trás e fala, não sei, não tenho ideia, talvez seja o maior de todos os diferenciais, né? Uma coisa boa que eu gosto do nosso mundo é que, de certa forma, eu acho que hoje as pessoas são mais livres, inclusive, para não gostar de nada disso. Então, a gente simplesmente é indiferente ao Natal, não comemora, não gosta, né? Eu penso que datas simbólicas trazem, obviamente, isso é muito óbvio, né? Afetos diferenciados também. Então, quando você, por exemplo, perdeu alguém da família, né? Ou está longe numa outra cidade, né? Está vivendo um luto, ou você está com um dado problema pessoal. E aí tem datas que trazem à memória experiências de afeto bonitas, ou tristes, traumáticas também, né? Independente de Natal, Ano Novo, né? E isso é Páscoa, Dia das Mães, né? Também tem isso. Poxa, minha mãe morreu, tal, né? Ou a mãe que perdeu o filho, nossa, é Dia das Mães, meu filho sempre vinha. Então, assim, são datas, aniversário de pessoas queridas que não estão mais aí. E eu acho isso bom. Eu acho que se a gente tirar a capacidade do ser humano de chorar, de tristeza, de dor, de saudade, de lamento, né? A gente pensa na tragédia grega, né? Os trágicos gregos, em geral, sempre começavam a narrativa com um lamento, né? Tinha um lamento, alguém que entrava e lamentava, né? Porque eu acho que a existência humana é trágica, né? Eu acho a existência humana trágica. No sentido, não no sentido vulgar da palavra, trágico, no sentido do tragos, né? Grego. Tragos é uma certa expiação. O tragos era o bode que o grego sacrificava para os deuses, para aplacar a ira dos deuses e tornar a vida mais simples, né? Então, o bode, o cordeiro, era sempre sacrificado em nome de uma causa, né? Sim. Se a gente considerar que todos nós vamos morrer, a vida é trágica, né? Porque a gente nasce e não sabe por que nasce. E aí a gente não tem escolha. A gente é obrigado a morrer. Então, assim, a gente nasceu e ninguém pergunta para a gente se a gente quer morrer ou não, né? Então a gente tem que viver e é obrigado a morrer. E ninguém conta para a gente quando vai ser, nem como vai ser. E é curioso porque a vida não tem lógica nenhuma, ela é absolutamente absurda, ela é injusta, ela é terrível. Para a maioria das pessoas do mundo, a vida é terrível. Nós somos seres, nós pertencemos aqui, nós estamos conversando aqui, nós pertencemos, sei lá, a 5% da humanidade. A 95% da humanidade que vive em situações precaríssimas, sem esse ar-condicionado, sem banho, sem comida, em situações dilacerantes, terríveis. Então, assim, a vida é trágica, né? Qual que é o desafio? O tempo todo, todo dia, o que a gente faz? Acorda de manhã e a nossa tarefa tem que ser tirar a vida desse lugar do trágico e fazer ela ser gostosa. O que a gente faz todo dia, vai? Consciente de que vai ter um fim, dá sentido à existência, né? Assim, tem que valer a pena, né? Quer dizer, hoje eu sempre falo para as pessoas assim, olha, seria muito interessante se todos os dias a gente pudesse se dar alguma coisa que foi gostosa. Gostosa mesmo. De sabor, não é? Sapore e sapere tem a mesma origem, né, do latim. Sabor e saber, alguma coisa que a gente saboreie e que nos torne mais sábios, né? Por quê? Porque a vida é isso, é assim, o Ari Barroso tem um samba que fala, a vida é essa, é um instante que se vai depressa, todos nós temos o nosso momento e depois dele só o esquecimento. E o Manuel Bandeira tem um texto chamado A Morte Absoluta.
em que ele diz no final, ele fala assim, ó, morrer tão completamente que um dia, ao lerem seu nome, perguntem, quem foi? Morrer mais completamente ainda, sem sequer deixar esse nome. Então, a vida é muito banal, a vida é muito fugaz, as coisas são muito impermanentes, né? Então, me parece, assim, que todas essas datas, a gente poderia falar, o Natal. O Natal, tem muita gente que fica muito deprimida perto do Natal. Para outras pessoas, o Natal é chato, porque pressupõe um encontro familiar nem sempre muito sincero, muito protocolar, em que você tem que fingir que gosta de pessoas que você não gosta, entende ou não? Tem que... porque eu penso assim, que a gente não precisa ser... A gente pode ser autêntico, e isso não significa ser mal educado, desagradável, né? A gente não precisa poluir o mundo já é tão difícil, a gente não precisa piorar o mundo com o nosso mau humor, com a nossa indelicadeza, com a nossa deselegância, com a nossa grosseria, né? Então, me parece que a gente usa o protocolo, é educado com as pessoas, é gentil, procura ser, né, delicado e etc. Mas, às vezes, a gente não está ali, a gente queria outra coisa, queria fazer outra coisa, está chato, não gosta daquelas pessoas. Mas tudo bem também. Desde que o mundo é mundo, é assim, né? Então, me parece que a gente tem dois caminhos, sempre, na nossa existência. Facilitar ou dificultar as coisas. Você trouxe uma coisa importante, que foi essa questão da neurose, como você falou, que realmente o ritmo hoje é outro. Isso é muito importante. E o que a gente percebe realmente nas redes sociais, e que é um fenômeno muito presente, né, na maior parte das pessoas, é essa pressão social por modelos, né, que a gente vê que realmente afetou-se aí em diversos momentos as pessoas com modelos irreais ali dentro. E não me parece que é o momento que as pessoas questionam, falam assim, mas isso não é para mim. Pelo contrário, parece que boa parte das pessoas começa a desejar aquilo. E quando a gente pensa no Natal e a imagem que se vende muitas vezes artificial, né, muitas vezes provavelmente não verdadeira, né, das famílias super, né, bonitas, com aquela árvore de Natal maravilhosa, como que se aquilo representasse o ideal, faz com que as pessoas não questionem, mas comecem a desejar aquilo. Como que fica essa existência dessas pessoas? Então, é bonito mesmo, né? Quando você fala assim, aquilo é o ideal, é mesmo, seria maravilhoso uma vida assim, né? Eu acho que seria maravilhoso se todo mundo pudesse ter aquela casa linda, aquela ceia linda, pudesse sentir daquela maneira bonita, que tudo fosse mágico, porque é bonito, não é? Todo mundo da Natal Margarina, né? Da família Margarina. Então, mas é engraçado, porque assim... Eu acho que pode ser que em algum momento alguns de nós, inclusive, podem ter uma experiência assim em uma dada noite de Natal. Não sei se todo ano, mas pode ser que aconteça. E eu não desacredito de pessoas que tenham isso. Quando eu falo que o mundo é estranho, é porque eu acredito mesmo que há sempre pessoas mais bonitas, ricas, magras, felizes e saudáveis que nós. Eu acredito nisso. E eu acho que deve ser maravilhoso. Eu nunca tive isso, mas eu adoraria fazer uma experiência assim. Se tivesse um gênio da lâmpada, falar, eu vou te dar aí alguns milhões, né? Vou te dar um corpo de 1,90 com um ombro de nadador, né? Amor, alegria, satisfação, saúde. Eu acho que há pessoas assim. O problema é a gente começar a acreditar que isso é um ideal atingível. Porque não é. A maioria de nós tem problemas, não vai conseguir, sabe? Às vezes a gente não tem inteligência para algumas coisas mesmo, não tem talento, não tem possibilidade. Querer não é poder. Às vezes faz diferença, mas não é, né? Tem gente que vai querer a vida inteira e não vai poder, porque não vai conseguir, porque não nasceu para aquilo. Porque vai lidar com contingências, o Sartre usa essa expressão,
que estão fora do nosso controle e que, ainda que eu seja inteligente, talentoso e esforçado, pode acontecer alguma coisa que não está no meu controle, que vai me impedir de ter alguma coisa. E isso é a vida, né? Do mesmo jeito que eu posso encontrar elementos facilitadores para a vida, tem elementos que vão dificultar, sem nenhuma lógica. A vida não tem lógica nenhuma, né? Às vezes você faz tudo certo e dá tudo errado, às vezes você faz tudo errado e dá tudo certo, às vezes você faz tudo certo e dá certo. Agora, é o seguinte, o desejo, o humano é o ser do desejo, né? A palavra desejo tem origem numa expressão latina que é desidério. Sidério é do espaço sideral, é das estrelas, né? Então, o que é desiderar? É querer alcançar as estrelas. É daí que vem a palavra desejo. A gente quer sempre alcançar o inatingível. A estrela é inatingível, né? Por outro lado, me parece que é muito importante, a gente não pode subtrair, a gente não tem direito, seria cruel subtrair do ser humano o desejo, o sonho, a ilusão, a fantasia, a magia. Eu acho que o imaginário, o sonho, a fantasia, a esperança, são a coisa mais preciosa da vida, né? E eu tenho trabalhado muito essa questão, e foi interessante você pontuar dessa forma, porque eu quero colocar aqui, porque eu acho interessante isso. Eu sou um sujeito que, na minha idade hoje, com a vida que eu tive, com as minhas experiências, eu não tenho absolutamente nenhuma ilusão. Eu sou um sujeito totalmente desprovido de ilusões. Mas eu tenho muitos sonhos. Uma coisa interessante. Tenho muitos sonhos. O que são sonhos? São desejos de coisas que eu quero fazer ainda, se eu tiver tempo. Se eu viver aí mais 20 anos, sei lá, 30, não sei. Eu gostaria de fazer muitas coisas. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos, eu tenho muitos planos, mas eu não tenho nenhuma ilusão. E aí vocês hão de perguntar, mas e aí? O que é ilusão? A ilusão, primeiro, é você acreditar que isso realmente vai fazer totalmente muita diferença para a sua vida, a realização desse sonho ou não. Não vai. Você acreditar que está na sua mão que isso aconteça ou não. Não está. Você acreditar que por causa disso, então, finalmente você vai encontrar felicidade. Não vai. Então, assim, a gente tem sonhos, mas a gente sabe que pode ser que eles se realizem, pode ser que não, né? Pode ser que, se realizando, sejam tão bons quanto a gente imaginou, ou não. Pode não ser bem aquilo que a gente imaginava. Pode ser que seja melhor. Então, assim, ter sonhos, ter projetos, eu acho muito importante. Porque se a gente acordar de manhã e não tiver sonho, não tiver projeto, né, não tiver a magia, né, eu acho que a vida fica insuportável, né? Mas eu acho que as ilusões são um grande drama, sabe? Você pode, nós que somos clínicos, nós trabalhamos basicamente a frustração, né? As pessoas nos procuram porque estão frustradas, porque têm desejos, não se realizam. Então, por exemplo, a pessoa quer encontrar um grande amor. E é possível que isso aconteça. Não está na mão dela, mas pode ser. Então, ter um sonho de encontrar um grande amor é algo realizável. Se porque encontrou, ela achar que então ela vai ser feliz, que vai durar a vida inteira, que vai ser tudo maravilhoso, que vai ser sempre... Aí já o sonho já não é mais sonho. Ele passa a entrar na Frustração. Na ilusão. Qual a diferença entre o sonho e a ilusão? Entende? Então, você pode ter um sonho. Você deve ter um sonho. É importante sonhar, ter projetos. Mas é importante saber que
nem sempre os próprios sonhos serão aquilo que a gente imaginou deles. Pode ser que eles sejam, inclusive, mais extraordinários, mas por algum motivo que nos escapa. Então, assim, me parece que é muito importante que as pessoas tenham desejos, sonhos, embora elas não devam ter ilusões, porque tudo é fugaz, tudo é passageiro, né? Agora, essa questão, por exemplo, das redes sociais, etc., é o seguinte, hoje, tudo isso se dá em função de uma transformação da vida em mercadoria, né? Em fetiche, né? Então, a gente acaba criando determinações que soam como verdades, né? Por exemplo, viajar, né? Viajar hoje se tornou assim, um sonho de consumo mesmo, né? Você compra viagens, você compra... Falam que você não compra viagens, você compra experiências, né? Compra destino. Interessante, né? E aí eu tenho conversado com algumas pessoas que, curiosamente, me dizem que têm até vergonha de falar por aí que não gostam de viajar, que acham um saco viajar, que adoram ficar quieta na casa delas, quietinhas, que não têm vontade de ir para Praga, que não têm vontade de ir conhecer as Maldivas, né? Que não têm vontade de, sei lá, de ir para Dubai fazer compras, né? E você fala, nossa, mas como assim a pessoa não tem essa vontade? Não tem. Não tem. Só que isso é tão na contramão que eu acho que uma pessoa ficaria envergonhada de confessar que ela não tem esse fetiche, não tem esse desejo, não faz diferença para ela. Por quê? Porque são determinações, né? Então, a gente tem aí um repertório de clichês de consumo, né, que estão aí no mundo, e que as pessoas com pouca reflexão acabam, às vezes, vivendo uma vida inteira no impróprio, né, no automático. O Nelson Rodrigues, que é um autor que me é muito caro e que eu estudo e leio há muito tempo, ele diz que pensar é uma experiência a cada dia mais rara, que os cemitérios deviam ter praticamente todos os epitáfios nos túmulos, devia estar escrito, né? Aqui já seu fulano de tal, morto aos 100 anos, ponto. Nunca pensou, porque a chance do cara passar uma vida reproduzindo o automático do mundo, as determinações do mundo, gostando do que ele leu que era preciso gostar, falando o que falaram para ele que tinha que falar, fazendo o que falaram para ele que ele tinha que fazer, sentindo do jeito que disseram que ele tinha que sentir. Grande parte das pessoas passam a vida assim, sem muita singularidade, sem muita propriedade. E não que seja possível ser muito diferente, porque não há como um homem não ser a expressão de seu tempo. Todo homem é a expressão do seu tempo. Até o homem diferente, ele é um homem que vai ser a expressão do diferente possível naquele tempo, né? Mas nós temos aí bilhões de seres humanos comprando. Antes o sujeito, para ter uma propaganda, ele viu uma propaganda, precisava ter uma televisão. Hoje não, é no celular. Todo mundo tem celular, não é? Então, assim, o celular você tem propaganda, você tem acesso. E todo mundo vende alguma coisa, todo mundo compra alguma coisa. Todo produto tem o seu consumidor, todo consumidor vai encontrar o seu produto, e é esse mundo que está aí. E tudo bem. Eu acho que tem um movimento importante certo. Que, como você falou, existe um movimento de transformar o desejo, né, e popularizar esse desejo, porque ele tem uma função para alguém, né? Muito movido consumo, como você disse agora. Mas eu lembrei muito, quando você estava falando, aí o momento
flashback, né? Quando você falou da questão desses desejos, há muito tempo atrás, lá nos meus longínquos anos de adolescência, existia, com infância, né? Existia uma série chamada lá, A Ilha da Fantasia. Ah, sim. Que eu falo, né? Que hoje tem as empresas tomaram esse papel hoje, se transformarem em ilhas das fantasias. Mas que naquela série era exatamente isso. Pessoas que muitas vezes tinham muitos desejos que não realizavam e pagavam para realizar por um final de semana aquele desejo, né? Sim. E aquele momento era a única forma de acesso, e até tinha uma questão ética de o que era o desejo possível, realizável eticamente ou não, mas que hoje talvez, né, simplesmente se esparramou, né? E a Ilha da Fantasia aí virou o celular. Sim, eu acredito nisso. Mas assim, eu tenho uma visão sobre isso assim muito indulgente, porque eu penso que nós poderíamos passar 72 horas aqui. Não, porque o celular, porque o mundo atual. É isso aí, não vai ter volta. É isso, o mundo é isso aí. Agora, Ou bom ou ruim, uhum, entendeu? Ou independente de ser bom ou ruim, não vai mudar. É o que temos Sim. para o momento. Não tem volta. Vai ser algo que eu acho que com a velocidade do desenvolvimento tecnológico e dos costumes, né, eu acho que o mundo vai ser alguma coisa que de verdade eu não tenho ideia, mas eu acho que, sei lá, daqui 20, 30 ou 40 anos vai ser algo muito, sei lá, que eu não sei como vai ser, porque tudo muda muito, né? Então, assim, e agora eu não tenho a menor disposição para fazer uma crítica muito, sei lá, aprofundada disso, porque não adianta, é isso aí, a vida é isso aí, é o celular, entende? É o cansaço, é o consumo, é o mercado, e senão a gente fica assim, meio, sabe aqueles velhos ranzinhos, né, porque, não, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Assim, não há o que fazer, é isso aí, não vai mudar. E vai virar outra coisa que a gente não tem nem ideia daqui a pouco. E eu gostaria que você me falasse um pouquinho a forma com que você lida em terapia com esse sentimento de frustração que as pessoas trazem, que as pessoas sentem, quando elas acham que elas não estão, então, atendendo essa expectativa ideal, né? Então, eu acho que a resposta esteja naquilo que eu falei agora há pouco, que é o seguinte, nós precisamos, talvez, buscar alguma coisa que faça a vida valer a pena no possível. Então, assim, a gente pode desejar o que quiser. A gente pode sonhar com o que quiser. Desde que a gente entenda que não realizar, é sim uma possibilidade muito grande. E é ruim, não é bom, né? Não é bom se frustrar, não é bom não conseguir o que a gente sonha, não é bom o sentimento de rejeição, de desamparo, de insegurança, de impotência. E tudo isso dói, é triste, e é da vida, e a gente tem que viver isso inteiro, sem dourar muito a pílula, né? Por outro lado, tem coisa gostosa na vida. Tem coisa boa na vida. E quando eu falo boa, eu volto para aquele lugar que eu falei, do estético, né? Do êxtase. Então, num dia quente, você ter um banho de água fria é uma delícia. Quando você tem dor e você tem uma dipirona, isso é maravilhoso. Quando você tem fome e naquele dia que você está fazendo dieta há um tempão e você fala, não, hoje eu vou comer uma pizza sem culpa, isso é maravilhoso. Isso vale uma existência. Um sorvete delicioso pode justificar toda uma vida. Um encontro, um filme legal, uma música interessante, uma caminhada ao ar livre.
Eu acho que a contemplação do belo, seja natural ou artístico, é fundamental. Eu acho que nós estamos, talvez, isso é uma coisa que eu acho realmente lamentável. Eu não falo preocupante porque eu não me preocupo, mas é lamentável, não é uma pena que a gente não presta atenção muito mais nas coisas, né? Então a gente está sempre com tanta pressa que a gente não ouve o passarinho que canta na calçada de casa, né? A gente engole a comida, não come porque está sempre com pressa. A gente adia muito o café com aquele amigo que faz tempo que a gente não vê e que ama e que é uma delícia estar junto, ou aquele telefonema, ou resgatar aquele livro que a gente leu e que é delicioso de ler. Então, assim, eu acho que a vida ela é difícil mesmo, entende? Eu acho que, em geral, nós vamos ter infinitamente mais coisas que a gente não vai ter e que queria ter do que as que a gente quer. E não tem problema, isso não é um problema, é assim, sempre foi, desde que o mundo é mundo e vai continuar sendo. O que eu acho importante, eu acho interessante, eu acho que a pessoa inteligente, esperta, né? Esperta no sentido mais da gíria, né? Ficar esperto, né? É que vai passar, daqui a pouco nós vamos morrer. Então, assim, vamos fazer coisas que estão possíveis, que estão ao nosso alcance e que podem fazer a vida ser boa. Reparem que eu estou tomando muito cuidado para não falar que podem fazer a vida feliz, porque eu acho um conceito meio complicado, né? Difícil, vulgarizado, assim. A gente se perderia muito se fosse falar de felicidade, entraria numa coisa meio motivacional, meio brega, né? O Contar do Caligari, do psicanalista, foi muito feliz quando ele disse que 1000 vezes mais importante do que ter uma vida feliz é ter uma vida interessante, né? Porque feliz ninguém é, mas você pode ter uma vida interessante. E é curioso porque você pode ter uma vida, às vezes até pobre, mas interessante. E você pode ter uma vida muito rica e muito pouco interessante. Embora, se você for muito rico, você vai ter mais chance de ter uma vida mais interessante, porque o dinheiro compra coisas extraordinárias. Mas isso não quer dizer que uma pessoa pobre também não possa encontrar elementos muito interessantes que possam tornar a sua rotina, o seu cotidiano, algo bem interessante de se viver. Então eu creio, né, Ju, que a saída é essa aceitação da vida como ela é, usando aí o Nelson Rodrigues, a vida como ela é, com toda a sua dor e toda a sua delícia, e essa capacidade extraordinária que todos nós temos de, em meio a situações talvez as mais terríveis, ainda olhar e falar, não, mas vale a pena ainda, tem coisas boas. E quanto mais simples for esse olhar, melhor. Maior será a nossa serenidade diante da existência. Eu acho que isso é um caminho. Apesar de pouco criticado, né, a questão de se contextualizar muito solidariedade exclusivamente numa época de Natal, ainda assim eu penso que é muito importante, né, nesse momento que se fala muito e se estimula muito que as pessoas sejam solidárias, né? Como você vê essa questão desse comportamento, né? A ação da solidariedade, como não deixar com que isso fique só contextual essa época? Então, né, eu penso assim, né, Henrique, eu acho que existe muita retórica nisso tudo, e eu acho que a humanidade é uma experiência, de certo modo, fracassada, né? O ser humano está aí há milhares de anos e nós até hoje não conseguimos resolver o problema da injustiça social, da fome, da miséria, das desigualdades, né? Eu acho que no fundo, em geral, todos nós, sem exceção, somos muito hipócritas, né?
Porque, de verdade, me parece que nós não vamos abrir mão das nossas propriedades e do nosso conforto, por exemplo, para chamar o nosso irmão, que é morador de rua, para passar ceia na nossa casa, fedendo, né? Então, na verdade, eu achei uma conversinha mole para boi dormir, entendeu? A gente faz alguma coisinha, compra uma pizza beneficente, doa uma roupa usada, dá uma cesta básica, dá R$ 2 para o cara dar. Mas eu acho que enquanto humanidade, enquanto coletivo mesmo, nós somos um fracasso, nós somos uma vergonha, entendeu? A gente desperdiça toneladas de comida no mundo inteiro, todo dia. Tem um monte de gente passando fome, dormindo na rua. E tem gente assim, 2 pessoas morando numa casa de 18 quartos, né? E tudo bem, de novo, é assim, né? Mas eu acho que o Niemeyer, num documentário sobre a vida dele e tal, ele já tinha mais de 100 anos, ele fala um pouco disso. Ele fala, eu acho que qualquer pessoa normal sonharia com um mundo mais justo, né? Não precisa ser todo mundo igual, não é disso que a gente está falando, né? Mas que as pessoas não precisassem sofrer tanto, né? Dormir na rua, não ter o que comer, não ter remédio, não ter dignidade, né? Então, assim, eu acho isso muito retórico, muito bobo, muito... Mas, assim, como dizia o grande Luiz da Câmara Cascudo, que é um intelectual lá do Rio Grande do Norte, digamos assim, é mentira, mas é gostoso, né? Então, a gente vive assim. A vida é assim, às vezes ela é mentirosa, mas é gostosa. Não acredito muito nisso, não. Acho uma Mas como a gente bobagem. estimula as pessoas, então, a mudarem essa perspectiva? Não muda, mas não resolve, entende? Você resolve. Não. Acho bom, bacana, você vai lá, dá uma cesta básica, vai funcionar. Uma semana a pessoa vai comer, na outra já não tem mais, né? Mas tudo bem, já serviu para aquela semana, tudo bem. É melhor do que não fazer nada, né? Mas assim, não acho, sabe? Acho bobo, acho retórico. Não é isso. A verdade não é essa. A verdade é que nós existimos há milhares de anos. Nós estamos entrando no ano 2025 da era cristã. E nós, enquanto humanidade, nesse campo da justiça social, nós somos uma grande vergonha, uma incompetência. E porque, de verdade, ninguém se importa com ninguém. A gente se importa com o filho, com o irmão, com quem a gente ama, a gente tem afeto, mas, de verdade, a fome na África não tira nosso sono. Eu acho que tem questões, como a gente está colocando, da existência humana, né? O Karl Kraus, que era um jornalista austríaco do século XIX, tem uma frase que eu gosto muito, né? Ele diz que se o diabo acredita que pode piorar o ser humano, ele é um otimista. Quando eu estava falando... Mas tudo bem, mas a gente também tem um lado bom. Por isso que eu acho interessante, eu acho o ser humano, talvez a Ju fale, por que você é psicólogo? Tá? O ser humano é o máximo, né? Porque eu acho que nós temos o anjo e o demônio que nos habitam, né? Eu tenho estudado um pouquinho, recentemente, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, né? Que é uma obra extraordinária. E o Dante, quando ele começa a Divina Comédia, a Divina Comédia foi escrita há 700 anos e ele diz que ele está no meio de uma selva, ameaçado por selvageria, muito inseguro, com muito medo, que há perigos por todos os lados, ele está na sombra, como numa grande floresta, e de repente ele é socorrido pelo grande poeta Virgílio. E o Virgílio, que é o poeta, né, autor da Eneida, o grande poeta Virgílio, Eneida conta a epopeia de Enéas, que foi o herói que conquistou a Península Itálica. E o Virgílio, que é um poeta clássico, vem socorrê-lo e vai acompanhá-lo pelo inferno e pelo purgatório, até as portas do paraíso. Olha que interessante, né? Quando você
vê o Dante falando da vida dele há 700 anos atrás, daquele mundo que ele vivia, é exatamente a descrição da sensação que a gente tem hoje. Um mundo ameaçador, estranho, cheio de problemas, porque ele estava vivendo o início do Renascimento, né? O fim da Idade Média. E tudo aquilo era muito ameaçador. Eu falei que a gente não tem ideia do que vai vir daqui 30, 40 anos. É muito ameaçador. Mas olha que interessante, são duas épocas, mas o ser humano é o mesmo. A angústia é a mesma, a dificuldade é a mesma. Só que aí vem o Virgílio, o poeta socorrê-lo. Que a gente entende dessa metáfora? Que talvez o único socorro possível está na arte. Ele é socorrido pela poesia do Virgílio, pela dimensão poética da vida, né? O Ferreira Goulart se tornou célebre quando disse que a arte existe porque a vida não basta. Eu cada vez mais acredito que a única ferramenta possível de atingir o coração do homem é a arte. Nós não vamos conseguir salvar o mundo, se é que isso é possível, nem pela ciência, nem pela política, nem pela religião, nem pela moral. O único caminho que pode atingir o coração do homem, a sensibilidade mais profunda do humano, é a arte, é a poesia, é a música, é a literatura, é o cinema, é a pintura, é o teatro, né? É o paisagismo, é a arquitetura, é a beleza, né? O espelho reflete o nosso corpo, mas a pintura reflete a nossa alma. Quando a gente olha o espelho, a gente vê o corpo, mas quando você olha um quadro, o quadro diz coisas para você que só o quadro, só a pintura é capaz de atingir, né? Como quando a gente ouve uma música, etc. Então, o Dante, ele é resgatado pela poesia, né? E aí ele começa a transitar pelo inferno, aquela coisa toda, e na porta do inferno tem aquela frase famosa aqui, né? Segundo Dante, a hora que ele chega no inferno, tem uma frase na porta: deixai toda esperança vós que entrais. É a frase que está na porta do inferno. Mas é interessante porque o inferno que ele adentra é principalmente o seu inferno interior, os seus demônios. Quando a gente olha para a gente mesmo dando uma maquiadinha, como é que chama aquele negócio do computador que muda o... Filtro. Filtro, não, tem um outro nome, como é que chama? Aquela coisa que muda, que... Data show, uma coisa lá, que a pessoa tira a foto e muda, como é que chama? Aquele programa. Enfim, quando você olha para si mesmo com esperança, sabe qual a chance de você encontrar seus demônios? 0. Então, quando a gente, assim, para a gente chegar em algum lugar, se a gente quiser olhar para esses demônios que nos habitam, a gente tem que perder toda a esperança. Porque o que a gente vai ver, em geral, não é bom. Sabe? Agora, depois que a gente olha para esses demônios que nos habitam sem maquiagem, né? Sair desse lugar para descobrir alguma coisa que vale a pena em nós é mais fácil também. Porque tem os 3 aspectos. Tem o Dante transita pelo inferno, depois pelo purgatório, que é a purgação, a purificação, até chegar no paraíso. Aí o Virgílio não pode acompanhar mais. Ele encontra a Beatriz, que é a musa, e aí ele chega na porta do paraíso, e quando ele diz que, contemplando os olhos de Beatriz, ele vê a luz mais plena e luminosa que é possível, que é o amor, né? Então, o paraíso é o amor, aquele afeto, aquela coisa toda, né? E eu acho que a gente é capaz de amar também. Mas a gente é essa coisa estranha, entregue a si mesmo. Nós somos jogados aí no mundo
sem manual de instrução. Não tem, né? Manual de instrução para nada. Então nós somos perdidos nesse mundo inóspito, hostil, tendo que dar conta de ter uma alegriazinha, de fazer valer a pena, de fazer a coisa ficar um pouco melhor. E aí a gente morre sem saber nada. É interessante isso. Quanto mais a gente vive, mais a gente descobre que não sabe nada. Menos certezas a gente tem, menos precisão. Vai ficando igual a visão, o sujeito fica velho, fica com catarata, né? A visão vai ficando turva. Mas não é só o olho, não é só a coisa física. Tudo vai ficando num espectro meio... aquela coisa da juventude, o certo, o errado, é isso, é aquilo. A verdade desaparece, vai ficando tudo meio sombrio, meio nebuloso, pode ser, pode não ser, é mais ou menos bom, é mais ou menos ruim, é assim mesmo, não dá para saber direito. E a hora que a gente morre velhinho, quem tem a sorte de morrer velhinho, não sei também, a gente morre em absoluta ignorância. E é exatamente lá que está a luz. Porque, como diz o Noel Rosa, quem acha, vive se perdendo. Muito bom. Ó, uma coisa importante, assim, com certeza... Eu não sei se é muito bom, mas é o que eu tenho a dizer. Não, mas como... E que eu não tenho a menor pretensão de ser a verdade, ou de ter razão, ou de ser válido. Ninguém. Mas é só o que eu tenho para dizer. Mas uma coisa importante, com certeza que o tema Natal, para muitas pessoas desperta a alegria e tudo mais, mas para outras desperta solidão, tristeza, Sim. Pessoas que acabaram de perder, de repente, o pai, um amigo, um parente, pessoas que se lembram de épocas que eram felizes e tudo mais. E a gente sabe que, apesar de a gente ter esse universo, a gente gosta de falar muito da questão da comemoração, na nossa clínica, é comum que a gente seja procurado exatamente pelo sofrimento. Pessoas que estão aí sofrendo, não sabem como lidar com esse momento e estão em profunda solidão, profundo sofrimento. Como você acolhe essa pessoa? O que você teria para dizer para ela agora, que está aí ouvindo a gente? Eu diria que a vida é uma invenção. Tudo é uma grande invenção. Às vezes a gente passa pela vida como uma criança brincando, não é? A criança, já viu uma criança brincando de casinha? Como ela leva a sério, ela pega a panelinha, ela vai fritar lá a batata frita. E ela é de uma gravidade, de uma seriedade, ela frita aquela batata de brincadeirinha, com a seriedade, ela leva a sério aquela brincadeira. Você tem dúvida disso ou não? Tanto que se você tirar a panela dela, ela começa a chorar, porque ela não é uma... A brincadeira... Aliás, isso é uma coisa interessante, a gente precisa brincar mais com as coisas sérias e levar mais a sério as coisas brincantes. Eu diria que a vida é uma invenção. Então a gente precisa inventar. Se você quiser inventar para o bom, as coisas ficam melhores. Se você quiser inventar por ruim, as coisas ficam piores. Se você estava falando, tem gente que fica triste, tem gente que fica alegre. Eu acho que, inclusive, o mais comum é a gente experimentar as duas coisas juntas. Eu acho o Natal alegre e triste ao mesmo tempo. É alegre porque é gostoso e é triste porque muita gente já morreu, porque é triste mesmo. É interessante isso. De novo, né? A grande parte das nossas experiências não são uma coisa ou outra. Elas são uma coisa e outra. A maioria de nós vive o céu e o inferno, a sombra e a luz da mesma experiência. A alegria e a tristeza do Natal, né? Agora, uma coisa interessante que eu sempre trago é assim, é triste. Você consegue não dar tanta importância, então, para isso? Entender que é só uma noite e que no dia seguinte já passou? Por mais triste que seja, você tem a opção de investir nessa tristeza, mergulhar no trágico, ficar, né? Ou tentar, na medida do possível, eu sei que é difícil, né? Mas trazer isso mais para o prosaico, para o indiferente, né? Eu brincava quando eu dava aula em cursinho e tal, a gente brincava muito do Dia dos Namorados, né?
Porque aqueles que estavam namorando e tinha o pessoal que queria ter namorado e não tinha. E aí eu falava que naquele dia tinha que dar frontal para todo mundo para dormir às 6 e só acordar no outro dia para não ter problema de ficar curtindo a dor da noite do dia dos namorados sozinho, né? Então, assim, entender que é triste, não há o que fazer. Aliás, essa é uma questão importante que você colocou, né? Como você, psicólogo, acolhe a pessoa que está triste, etc. e tal. Para nós, na nossa abordagem, o caminho mais inadequado é você trazer para o atendimento a pretensão descabida de tirar a tristeza dele. Tem que legitimar, ó, é triste mesmo. Uma porcaria, mas é isso aí. Você vai ter que passar, é Natal, é triste, chora. E é isso, a vida é triste, não tem lado bom. Né? Agora, porque o mundo vai tentar tirar a tristeza. Não, vamos lá em casa, a gente ouve. Não, ó, nós não. O clínico, pelo menos na nossa abordagem, ele vai ser aquele cara que vai ficar do lado e falar, ó, eu nem entendo tanto que é triste para você, mas é triste, não há o que fazer. E talvez para ele ouvir isso soe como, nossa, finalmente alguém que me entende e que não está tentando me convencer do contrário. Sabe assim? Triste, não tem que tirar. A função da clínica não é tirar a tristeza. Mas também pode ser apontar outras possibilidades, porque, como você falou, nem tudo é escuro, né? Tem o claro também, né? Pode ter um aspecto positivo também, e ele, no momento, só está olhando para a tristeza ou está realçando mais a tristeza. É a invenção, né? Você pode inventar para o outro lado. Sim. Mas pode ser que a pessoa, inclusive, não queira. Uhum. E se ela não quiser também, é um direito dela, deixar ela quietinha, triste, né? Agora, como eu falei, a vida é uma invenção, né? O Ariano Suassuna tem uma expressão que eu gosto muito, que eu uso até no consultório, que é assim, o pessimista é um chato, o otimista é um tolo, eu prefiro ser um realista esperançoso. Né? Então, assim, olha, a vida é isso aí, mas tem alguma outra saída, alguma outra possibilidade? Você está disponível para isso? Né? Mas, assim, nós clínicos também temos que aprender a cada dia a dar conta da nossa impotência, né? A lidar com muita serenidade em relação ao nosso limite em relação à dor do outro. Né? Nenhum de nós deve guardar a pretensão de que terá a ferramenta necessária para arrancar a dor da vida do outro. Não temos. Nunca. Tem jeito. Bom, isso muito aí. bem. Acho que daria para a gente passar as próximas horas aqui conversando, né, André? Mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Sim. E aí, eu acho que fica aqui o convite para que você volte, né, para mais uma conversa. Sempre um prazer muito grande, sempre à disposição. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado mesmo. Eu muito agradeço. Bacana. Um bom Natal para todos. Um bom Natal para todos. Né? Que tenha muito peru, muita farofa com uva passa, né? Muito salpicão, né? Muito tender. E o tio do pavê. Tem que ter o tio do pavê. Muito bem. Foi muito bacana, mais um episódio que vale a pena você guardar, encaminhar para quem precisa ouvir essas mensagens. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, marque lá, né, a sinetinha para que você receba as atualizações e continue com a gente para mais episódios do Psicologicast. Até mais!